Mateus capítulo 1, versículo 18. Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ela lhe pôs o nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que temos, essa é a palavra correta para este momento, pelo privilégio que temos de nos reunirmos para adorar ao Senhor. Te louvamos pelo privilégio que temos de meditar mais uma vez nas Sagradas Escrituras, na Tua santa e gloriosa palavra essa que nos conduz à vida eterna. Ó Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor que derrame sobre as nossas vidas a Tua graça, para que possamos entender, e não apenas isso, mas ficarmos ainda mais perplexos, admirados diante do mistério em questão. Que a nossa fé esta noite seja cada vez mais fortalecida através da exposição de Sua santa palavra. É o que eu te peço, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Nós estamos numa sequência de 12 domingos aí, expondo aqui o capítulo 1 de Mateus. E os irmãos que estavam aqui no domingo passado percebeu que nós falamos sobre a genealogia do rei. O que de fato Mateus tinha em mente quando resolveu registrar, deixar para a posteridade e para os indivíduos que iriam ler o seu evangelho, deixar escrito e narrado a origem do nosso Senhor Jesus no que diz respeito à sua humanidade, de onde ele veio, quais eram os seus antecedentes, por que esse indivíduo deveria ser considerado como o rei dos judeus, se ele de fato tivesse uma origem judaica, e se ele de fato viesse da descendência do rei Davi, e também da descendência de Abraão. Possivelmente
E logicamente esse era o indivíduo que havia sido prometido por Deus pelos profetas, mediante os profetas no Antigo Testamento. Essa é a ideia primária que Mateus tem em mente: apresentar a genealogia ou a humanidade desse rei que está chegando ao mundo. Entretanto, irmãos, após apresentar a linhagem humana do rei em questão, Mateus agora se propõe a apresentar a sua linhagem divina, de onde de fato ele veio no que diz respeito à sua divindade. Mateus quer mostrar o nascimento de Jesus de uma forma absolutamente diferente de todos os nascimentos que até então ele veio apresentando com os antecedentes de Jesus. Percebam, quando você lê a genealogia, o que está escrito lá é: fulano de tal gerou fulano de tal, que gerou fulano de tal, que gerou fulano de tal. Aqui em questão, Mateus está agora abrindo um hiato ou um parêntese aqui para mostrar que, com relação ao rei que está se apresentando, a sua divindade ou o seu nascimento é algo absolutamente extraordinário, é algo absolutamente singular, é algo ímpar, que jamais aconteceu na história humana e completamente diferente de todos os outros ancestrais, humanamente falando, do nosso Senhor Jesus. Hoje, nós iremos perceber na porção do texto em questão que, como homem, Jesus não teve pai. Como Deus, ele não teve. Vamos lá, irmãos. Como homem, ele não teve pai. E como Deus, ele não teve mãe. Como homem, ele teve mãe. Mas como Deus, não. Vamos tentar entender isso aqui nos pormenores. Entretanto, meus irmãos, para provar essa verdade, que verdade? A verdade de que, como homem, Jesus não teve pai. E de como Deus, ele não teve mãe. Para provar essa verdade ou essa afirmativa com relação ao rei que está se apresentando, que está sendo introduzido ao mundo, Mateus apresenta-nos os personagens e a descrição do nascimento dele. Como ocorreu o nascimento deste rei que está chegando entre nós. E Mateus irá dizer que o rei foi concebido de forma sobrenatural. Já de antemão eu quero que você entenda que concepção é uma coisa, nascimento é uma outra, diferente de concepção, certo? Vocês já devem saber absolutamente disso. A ideia que Mateus está apresentando diante de nós é que o indivíduo em qual ele vai narrar todo o evangelho, vai falar sobre ele, com respeito ao seu nascimento, foi algo absurdamente sobrenatural. Não sei se a gente pode tratar disso desta forma ou com essas palavras. Vejam o versículo 18 do capítulo 1. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Nos versículos anteriores, ele apresenta os antecedentes com relação à sua humanidade. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes, e eu quero que vocês tenham os olhos de vocês atrelados a essas ênfases que eu estarei dando. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. O que é algo sobrenatural, irmãos? É algo que escapa à naturalidade, não é verdade? É algo que não é ordinário, né? É algo que é extraordinário,
É algo que no hábito humano foge à nossa compreensão. Todos nós sabemos qual é o processo natural em que alguém vem ao mundo. Todos nós sabemos disso. Há necessidade de que haja a figura de um homem e a figura de uma mulher. E nós entendemos, e a ciência comprova isso, que através do encontro do espermatozoide do homem, encontrando-se com o óvulo da mulher, ao haver esse encontro, ali há então a fecundação ou a concepção, e ali há a geração de um bebê ou de uma criança. Foi assim que todos nós viemos ao mundo, de forma natural. O encontro do espermatozoide masculino com o óvulo feminino, então há a concepção de alguém. Entretanto, irmãos, com Jesus não foi assim. Não houve essa naturalidade com relação a Jesus. O nascimento de Jesus foi completamente diferente de tudo que nós conhecemos. Não há como nós entendermos os pormenores desse mistério, mas aqui está diante de nós uma narrativa que é a palavra de Deus, e que nós temos que expor aos irmãos todo o conceito e a vontade de Deus. Mateus está querendo narrar para nós e para os seus leitores que Jesus é algo completamente singular, que o nascimento do rei que está se apresentando ao mundo é algo completamente sobrenatural. Por que razão? Porque sua mãe é virgem. Percebam que o texto diz: antes que se unissem. E vocês já devem saber o que Mateus está dizendo com essa expressão. Antes que se unissem, antes que tivessem a relação sexual, antes que os dois deitassem e então tivessem uma relação íntima, e então ao haver essa relação íntima, o espermatozoide de José com o óvulo de Maria se encontrasse e fecundasse então um bebê. Antes que isso acontecesse, Maria achou-se grávida. É interessante nós entendermos o contexto que Mateus está dizendo para nós. Maria estava comprometida com José e ainda não havia consumado o casamento. O noivado, a cultura judaica, ele é diferente do noivado da cultura ocidental. Na cultura judaica, um noivado já é alguém que de fato está comprometido com o outro e casado. Só falta apenas haver a consumação deste casamento. Maria estava comprometida com José, mas a consumação, o ápice desse compromisso, desse casamento, ainda não havia acontecido. Percebam que no outro evangelho, que é o evangelho de Lucas, ele descreve exatamente a impossibilidade de haver algo semelhante a isso. Vá lá para Lucas capítulo 1 e o versículo 34, quando o anjo vai aparecer, nesse texto, o anjo não aparece para Maria, mas aparece para José. Mas Lucas, com uma outra perspectiva, mostra-nos também o anjo aparecendo para Maria, conversando com ela, e então Maria se espanta diante desta notícia. Veja, irmãos, versículo 29. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo.
O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Percebam que a situação de Maria era uma situação de compromisso com José, mas não uma situação ainda de intimidade sexual. Por essa razão que Maria vai se espantar no versículo 34, dizendo assim: perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se eu sou, irmãos, virgem? Não há como isso acontecer. Na história humana, dentro das mitologias, é evidente que vai haver várias informações a respeito disso, mas não há registro que prove algo semelhante acontecendo. E a ciência prova que isso é absurdamente improvável. Isso acontecer foge ao natural das coisas, foge à compreensão do homem, foge ao conhecimento do homem. Mas é exatamente isso que Mateus quer dizer a nós. O nascimento do rei que está chegando, como ele está vindo ao mundo, vocês têm que entender que ele é completamente diferente de vocês. Embora ele tenha uma natureza humana, vocês já sabem de onde ele veio, mas ele é completamente diferente de vocês. O seu nascimento prova isso. Ele não veio de algo natural, da junção de um homem com uma mulher. Ele veio de quê? E aí é que Mateus vai nos dizer exatamente como isso vai acontecer. Então, primeiro, irmãos, Mateus está nos informando que o rei foi concebido de forma sobrenatural, diferente de todos os ancestrais dele. Completamente diferente. Sua mãe era virgem e permaneceu virgem até que ela depois tivesse relação sexual com José, tendo assim outros filhos, mas não é o foco da nossa mensagem esta noite, falar sobre isso. O que eu quero falar é sobre a linhagem divina do nosso Rei, do nosso Senhor Jesus Cristo, já que na pregação passada eu falei sobre a linhagem humana do nosso Rei e Senhor Jesus Cristo. Então, já de antemão, nós estamos aqui diante de nós, uma primeira informação de Mateus. Qual a primeira informação? O nascimento de Jesus é algo que escapa ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento. Ele não há possibilidades humanas, é algo sobrenatural, é milagre. E milagre não se você já viu essa frase? Milagre não se explica, milagre se crê. Eu vou terminar essa exposição exatamente proferindo essas expressões. Então, como, se não foi através da junção de um homem com uma mulher, como aconteceu? Mateus informa isso? Mateus descreve como isso aconteceu? Sim. Embora o nascimento ou a concepção de Jesus seja um milagre, Mateus descreve como esse milagre aconteceu. Embora algumas coisas fujam à nossa compreensão, Mateus explica como Jesus foi concebido. Mateus diz: antes que José e Maria se unissem na relação sexual, o que aconteceu com Maria? Ela achou-se grávida. Grávida por quem? Grávida pelo Espírito Santo. Mateus enfatiza a singularidade do rei que está chegando, e ele nos diz que todos que nasceram de forma natural é completamente deste que está chegando, pois os outros, apesar de ter vindo ao mundo
pela preordenação de Deus, esse que agora está vindo ao mundo, vem completamente diferente dos outros. Esse que está vindo ao mundo, ele foi, eu não sei falar essa palavra, entretecido, foi formado pelo Espírito Santo. Foi através do poder do Espírito Santo sobre Maria que aconteceu isso. E eu quero, em nome de Jesus, fazer com que vocês não se confundam com as mitologias. Nas mitologias nós temos várias descrições quando os deuses, eles tomam um corpo físico, e ao tomar um corpo físico, eles se deitam com as humanas, e ao se deitarem com as humanas, elas engravidam e elas têm um bebê que chamam semideus. Vocês conhecem disso, vocês sabem disso, né? Nas mitologias nós temos essas literaturas ou essas coisas, mas tudo isso é mitologia. Zeus, que era na mitologia grega, fazia muito isso. Quando ele queria se recriar, ele vinha para o plano terreno, tomava uma forma física, entrava no quarto das mulheres. Irmão, isso aqui não é verdade, isso é mentira, viu? Por favor, isso aqui é mitologia. Ele entrava no quarto das mulheres, elas dormindo, então ele atraía ela e dormia com ela, engravidava ela, e então ela gerava um Hércules. E aí eu não sei mais qual é a semideusa. Gerava semideuses. Jesus não foi assim, irmãos. Jesus não foi assim. Deus não tomou uma forma física e se relacionou com Maria. Não foi isso que aconteceu. E como foi? Lucas também nos diz isso. Abram lá sua Bíblia em Lucas. Como que isso vai acontecer? Quando Maria diz: mas Senhor, como que isso vai acontecer se eu sou virgem? Se eu não me deitei com absolutamente ninguém? Isso é improvável de acontecer. O que é que o anjo vai dizer? O anjo respondeu: o Espírito Santo descerá sobre você, ou o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Como que se explica isso? Sei lá, irmãos. Não sei. Mas o que eu sei é que a concepção do nosso rei foi desta forma. De que forma? Maria foi revestida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre ela, fazendo com que o poder do Altíssimo a cobrisse, e milagrosamente ela ficasse grávida. Foi assim que aconteceu. Abra suas Bíblias em Hebreus capítulo 10, versículo 5, quando o autor dos Hebreus está citando um texto de Salmo. Ele fala que quem foi que fez o corpo do nosso Senhor Jesus? Hebreus, por favor, eu queria que vocês ficassem assim atentos, mas muito atentos, porque compreender, pelo menos de forma superficial, e crer nas coisas que eu estou dizendo aqui, é fundamental para a sua salvação. Se você não crê que o seu Redentor tem uma natureza humana e uma natureza divina, a Bíblia vai dizer que você não é salvo. Então, muito cuidado e atento aqui, irmãos. Atento. Hebreus, capítulo de número 10, versículo 5. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Então, aqui nós temos algumas pistas. Quem entreteceu ou quem formou o corpo de Jesus no ventre de Maria? O próprio Deus.
não foi um processo natural. O próprio Deus, através do Espírito Santo revestindo Maria, fez com que isso de forma sobrenatural, que não podemos explicar, acontecesse. Aqui na concepção virginal repousa todo o mistério cristológico. Este é um ponto em que não podemos de fato caminhar com toda segurança, porque não sabemos explicar todos os pormenores, todos os detalhes. Mas entretanto, nós podemos dizer que o nosso Deus é alguém absurdamente poderoso e que faz coisas absurdamente sobrenaturais. E o autor aos Hebreus vai dizer que é imprescindível que aqueles que se aproximem de Deus creiam que Ele existe, e que sem fé é impossível agradar a Deus, e que pela fé nós cremos que o mundo veio à existência pela palavra de Deus. Deus disse: haja luz, e houve luz. Isso é natural, irmãos? Não, eu não costumo dizer haja luz e a luz acontecer. Você costuma fazer isso? O nosso Deus é o Deus que traz à existência as coisas que não existem. O nosso Deus, de Gênesis a Apocalipse, demonstra o poder que há em suas mãos de fazer coisas absurdamente misteriosas e milagrosas. Então, por mais que nós não tenhamos todos os detalhes e como explicar cientificamente, levando todo esse evento para dentro do laboratório e estudá-lo, dissecá-lo, para saber como de fato isso aconteceu, nós não temos como fazer isso. Mas nós temos a palavra do nosso Deus dizendo: foi assim que aconteceu, e é assim que é, e é assim que nós cremos. Como diz aquela frase: eu só sei que foi assim. E é assim que nós queremos, meus irmãos. Percebam, meus irmãos, que Mateus, ele está trazendo a nós essas informações, mostrando que, com relação à divindade deste ser que está chegando, seu nascimento é algo sobrenatural, também porque ele já existia antes dele nascer. Nós estamos falando de encarnação, nós não estamos falando de reencarnação. Nós estamos falando de alguém que já existia e que passou a ter corpo. Na sua pré-existência ele não tinha corpo, ele não tinha carne. Acho que vocês já sabem que o nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele tem um ponto específico em que ele nasce com relação à sua humanidade, mas dali para trás ele já existia. Tanto é que Jesus, conversando com os fariseus, diz: ora, antes que Abraão existisse, eu já sou. O nosso Senhor e Rei Jesus Cristo já existia antes de qualquer coisa. Colossenses, e eu quero convidar vocês para esse texto, Colossenses capítulo 1, vai nos falar da pré-existência desse nosso Senhor e Rei Jesus. Colossenses capítulo 1, irmãos, abram lá, por favor. Colossenses 1. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. O autor aqui, que é Paulo, está nos dando a seguinte informação:
O nosso Senhor Jesus Cristo, sim, Ele é a imagem do Deus invisível. Quando nós olhamos para Ele, nós vemos Deus. Mas, antes de tudo isso, todas as coisas que foram criadas por meio dEle. E foram criadas para Ele. Então nós temos aqui duas informações. A primeira, quando Cristo foi concebido de uma forma sobrenatural, no que diz respeito à não necessidade de José na relação com Maria. Quando nosso Senhor Jesus Cristo foi concebido, sua concepção foi algo sobrenatural por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre Maria, revestindo ela do poder do Altíssimo, e então gerando em seu ventre este ser que era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Segunda coisa que nós temos aqui diante de nós é que a concepção de Jesus não foi algo apenas sobrenatural, mas a concepção de Jesus foi algo anunciado. Vejam o que diz no versículo 22 do capítulo 1 de Mateus, 22 e 23. Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Duas coisas são muito interessantes, muitas outras coisas também, mas eu desejo pontuar duas coisas com vocês, com esses dois versículos. A concepção de Jesus havia sido anunciada por Deus, através do profeta Isaías. Há cerca de 700 anos antes, Isaías foi levantado por Deus como um profeta para a nação de Judá, reinado do sul. E durante o seu ministério, Isaías fez a seguinte predição, a seguinte profecia. Ao levantar esse profeta, Deus usa a sua boca, e através do profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, o próprio Deus diz que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E percebam que quando eu iniciei o capítulo 1, uma das coisas que eu disse para vocês é que o público-alvo de Mateus é os judeus. Por isso que ele fica citando textos do Antigo Testamento, porque os judeus conhecem o Antigo Testamento. E então Mateus quer trazer a mente dos judeus para a compreensão de que aquele indivíduo foi aquele que foi prometido por Deus através dos profetas em toda a história do Antigo Testamento. Veja lá comigo Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14. Diz assim no texto, irmãos. Eu não vou entrar na polêmica desse texto. Existe muita polêmica a respeito desse texto, muitas variantes, mas eu não quero aqui confundir a mente de vocês e nem tomar tempo com isso. Não é o propósito. Versículo 14 diz assim: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e chamará Emanuel. Veja, nos versículos anteriores, Deus usa o profeta Isaías para falar com o rei, fazendo com que o rei pedisse o sinal de que Deus iria livrá-los. Mas o rei diz: não vou fazer isso, não vou tentar Deus, uma falsa submissão. E então Deus diz: já que você não quer um sinal, eu vou dar um sinal. Eu vou dar um sinal de que não desamparo o meu povo. A virgem ficará grávida. A virgem
Lê de novo aqui, irmãos. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Este é um sinal, a qual Deus usa o profeta Isaías 700 anos antes, para proferir a vinda do Messias que iria chegar. Mateus via definitivamente que a gravidez de Maria era o cumprimento deste sinal, era o cumprimento desta profecia. Não é assim que Mateus diz? Lá em Mateus capítulo 1 e o versículo de número 22, tudo isso aconteceu. O que aconteceu? Maria ficou grávida, o poder do Altíssimo desceu sobre ela, concebendo no ventre dela um ente, uma pessoa, um bebê, uma criança, sem que ela precisasse do homem para isso. Mateus está dizendo, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o próprio Deus disse por parte do profeta, e nós já sabemos quem é esse profeta, porque nós acabamos de ler. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Ou seja, irmãos, nós estamos vendo aqui que o nascimento, a concepção de Jesus, além de ser algo sobrenatural, foi algo antecipado, foi algo anunciado. Os passos do nosso rei foi anunciado por Deus, predito por Deus. Algo tão singular, algo tão importante, já foi anunciado por Deus há 700 anos atrás. É interessante, irmãos, que talvez a gente não conheça os pormenores do nosso dia a dia. Eu estou só abrindo aqui um parêntese. Mas o povo cristão, ele não precisa ficar arrancando os seus cabelos. Ele não precisa ficar preocupado com o futuro. Porque o povo de Deus que conhece a Bíblia, ele sabe exatamente o que vai acontecer. Porque o nosso Deus já revelou. Nós já conhecemos toda a história, o começo, o meio e o fim. Nós já conhecemos tudo isso. Deus não escondeu o plano que Ele tem para a humanidade. Ele revelou através das Sagradas Escrituras. Ah, pastor, mas eu não sei. Não sabe porque não quer. Você não sabe porque você não quer. Primeiro, leia a Bíblia. Segundo, venha para a escola bíblica dominical. Eu estou até fazendo um projeto aí, orando, para ver se eu vou fazer uns 10 jejum ou uns 15. Minha seguinte oração vai ser: Senhor, levanta as testemunhas de Jeová, para todos os domingos pela manhã, bater na casa dos crentes aqui da igreja, para incomodar esses irmãos, bater lá na casa deles. É bem feito tudo isso, para você vir para a escola bíblica dominical. Abriu parênteses, fecha parênteses. Essas são as informações que Mateus dá para nós com relação à linhagem divina do Senhor Jesus. Ele foi concebido de forma sobrenatural, é algo que foge à nossa compreensão. Sua concepção foi algo predito, anunciado já de antemão por Deus. Mas veja o que Mateus também, ele evoca algo que Deus também já havia dito. Mateus evoca uma característica desse indivíduo. O nome desse indivíduo nós já sabemos quem é, né? Domingo passado nós já falamos sobre isso. Como é o nome dele, irmãos? Como é o nome dele, irmãos? Jesus, irmãos. Vocês não se lembram, não? O nome dele é Jesus. Não me façam passar vergonha. O nome dele é Jesus. O que significa? Não, irmãos. Nosso Salvador. Apaga tudo. Mateus já nos informou como era o nome dele, né? Nós falamos lá da Jesus, Yeshua, que Oséias, Josué, que no fim das questões significava ele salva, e no que concerne ao nosso Senhor Jesus, ele é o nosso Salvador, ou ele salva. Então nós já sabemos o nome dele, só que aqui Mateus traz uma característica desse indivíduo. Mateus diz que ele será chamado, não é o seu nome, mas ele será reconhecido
como Emanuel. Veja, irmãos, isso é absurdamente importante e absurdamente encorajador. Porque Mateus, ele diz que essa será uma característica dele. Ele será reconhecido por isso. Por quê? Porque isso significa Deus conosco. E aqui Mateus fala da divindade dessa pessoa que estava dentro do ser de Maria. Mateus esclarece que esse que haveria de nascer tinha também uma procedência divina. E Mateus quer dizer, antes no Antigo Testamento, este ser, para estar conosco, era mediado por alguma coisa. Era mediado pelo quê, irmãos? Vocês se lembram lá da arca? A arca era o símbolo de quê? Da presença de Deus. Percebam que lá no Éden, antes de acontecer a queda, quando Deus vem conversar com Adão e Eva, ali acontece algo que na teologia chama-se teofania. Deus aparecia para Adão de forma física e conversava com Adão e com Eva. Não era que Deus tinha um corpo físico, mas Deus tomava um corpo, uma forma e conversava com Adão e com Eva. A conversa de Adão e Eva com Deus era mediada por essa manifestação de Deus. Quando aconteceu o pecado, não houve mais isso. Não houve mais isso. Quando aconteceu o pecado, a comunhão do homem com Deus agora era mediado por algumas coisas. Agora era mediado pela arca. Agora era mediado pelos sacrifícios. Agora era mediado pelo tabernáculo, pelas figuras que apareciam dentro do tabernáculo, pela Torá. Tudo isso era uma forma que mediava a comunhão de Deus com o homem. Mas percebam, irmãos, que Mateus está dizendo aos seus leitores que este ser, que antes lá no Éden tomava uma forma física para conversar com Adão e Eva, que este ser, que era representado pela arca, que era representado pelo tabernáculo, que era representado pela lei, agora, ele não precisa de mais nada dessas coisas. Ele próprio veio morar entre os homens. Ele é Deus Ele está entre nós. Irmãos, talvez isso não cause tanta emoção em seu coração, tanta admiração em seu coração, mas um judeu ouvindo isso, um judeu ouvindo essas palavras, de que aquele ser que antes, para ter contato com o povo, precisava de algumas coisas, de algumas mediações, mas agora não. O próprio Deus, imagina essa cena, irmãos, eu imagino isso, e eu não consigo explicar isso. O Deus que segura o universo com a palma das mãos, precisa ser alimentado dentro do ser de Maria. O Deus que nele subsiste todas as coisas, que todas as coisas continuam existindo porque ele sustenta, é o mesmo Deus que não consegue segurar a urina, ele mija, por favor, ele tem todas essas coisinhas. Como é que é isso, irmãos? Um Deus que segura tudo, mas que ao mesmo tempo agora não segura algumas coisas. Precisa ser carregado por Maria. Quando Herodes quer matá-lo, o que José e Maria faz? Tomam nos braços e foge. Você consegue pensar nisso? O mesmo Deus que fazia com que Maria existisse,
agora precisava ser carregado por Maria. Isso é um mistério muito incrível. Isso é um mistério para que nós cada vez mais fiquemos admirados. Mateus está dizendo que esse Deus armou a sua tenda com os homens. E percebam, meus irmãos, que esse Deus que antes estava caminhando com os discípulos, ensinando os discípulos, caminhando sobre as águas, multiplicando pães e multiplicando peixes, ressuscitando os mortos, curando os enfermos. As pessoas olhavam para eles, mas não davam muita coisa por ele. Esse mesmo Deus que estava caminhando com os discípulos, quando ele ressuscitou, ele foi assunto ao céu. Mas antes dele subir ao céu, ele disse algo interessantíssimo: eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está com você, você está vendo ele aí? Mas ele disse que estava com você todos os dias até a consumação dos séculos. Como é que é isso? O nosso Senhor Jesus, sendo quem Ele é, tendo uma natureza humana, nesse exato momento Ele está limitado ao lugar e a um espaço. Mas como Ele também tem uma natureza divina, Ele está em absolutamente todos os lugares do universo físico e espiritual. Por isso Ele podia dizer aos discípulos: vão, pregue o evangelho a toda criatura, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não temam, porque eu estou com vocês todos os dias. O nosso Senhor Jesus, sendo quem é, não apenas humano, mas sendo Deus, promete a você e promete a mim estar conosco. Isso não é maravilhoso, irmãos? Isso é absurdamente maravilhoso. E por ser quem Ele é, um ser divino, aqui agora nós não podemos vê-lo com os nossos olhos, porque como um ser divino Ele abrange absurdamente todos os lugares e está em todos os lugares. Por isso os nossos olhos não conseguem vê-los. Mas o nosso Deus, que é um ser divino, que está em absolutamente todos os lugares, armou a sua tenda com os homens, tomou um corpo físico, e ao tomar um corpo físico, como eu disse domingo passado, Ele também promete uma coisa. 1 João, capítulo 4. Olha essa promessa para você. 1 João capítulo 3, irmãos, versículo 1. 1 João capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Ou seja, quando Ele vier, nós teremos um corpo incorruptível, um corpo transformado. E quando isso acontecer, nós o veremos como Ele é. Escute, para você escute aqui, olha o barulho do trem, olha o barulho do trem. Sabe aquele ser que caminhou com os discípulos durante 3 anos, que os discípulos o viam, e a gente tem a mania de dizer assim: que eu tivesse naquela época para ver ele. Deixa eu dizer uma coisa para você: os discípulos não foram mais privilegiados do que nós.
Eles tiveram a sua parcela de privilégio. Entretanto, o nosso Rei, o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, tomou a forma humana. Ao caminhar com os discípulos, foi assunto ao céu. Ele promete a nós que um dia, nós o veremos, mas o veremos muito mais em glória do que aquilo que os discípulos viram. Os discípulos viram Jesus em um corpo enfraquecido. Os discípulos viram Jesus em um corpo não glorificado. Mas nós o veremos em toda a sua pomposidade, em toda a sua glória, irmãos. Ele se manifestará para nós, e nós não ficaremos mais com os olhos, com as mãos nos olhos, tentando não enxergá-lo, porque ele se apresentará para nós, e nós o veremos como ele é. Louvado seja ele. Louvado seja ele. Esse é o nosso Deus, que existia antes dos séculos, que por sua inteira vontade resolveu criar todas as coisas. Ninguém o via, ninguém o conhecia, ninguém conseguia enxergá-lo, pois ele não estava corporalmente em um lugar específico. Os anjos, quando a Bíblia fala de um lugar chamado céu, onde a presença de Deus é manifestada de forma mais inteira, se assim a gente pode dizer, os anjos não o veem. Vocês veem a figura de Isaías capítulo 6, quando a palavra de Deus nos diz que lá estava o Rei dos Reis sentado sobre o trono, e ali ele não tinha um corpo não, viu, irmãos? Mas não é a questão aqui para discutir. Mas ele estava lá. E o que os anjos fazem? Tem 6 asas. Com 2 voam, com 2 cobrem os pés, com 2 cobrem o rosto. E por que eles cobrem o rosto? Por que ele cobre os olhos? Porque eles não conseguem enxergar a magnitude e a grandeza daqueles que está diante de seus olhos. Mas aquele que estava sentado lá, que os anjos não conseguiam vê-lo, se encarnou. E agora os discípulos estavam vendo ele. Irmãos, e agora eu não estava no script, mas perceba a euforia que houve no céu, quando Jesus Cristo foi ressuscitado. E quando ele entra, porque até então os anjos não viam, até então os anjos não conheciam como ele era, mas agora ele toma forma física, e ao ressuscitar é assunto ao céu, e ele vai chegando nas portas dos céus. E veja o que o texto de Salmo 24 diz, o que os anjos proferiram essas palavras. Salmo 24. Jesus Cristo ao ressuscitar, irmãos, com corpo físico, agora os anjos podem vê-lo, agora os anjos conseguem enxergá-lo. Vejam a cena, versículo 7, abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que quem entre? O Rei da Glória. Aleluia. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse que está entrando? Quem é o Rei da Glória? Nós não conhecíamos, nós nunca tínhamos visto ele, mas quem é ele? É o Senhor forte e valente, é o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é
o Rei da glória. Os anjos não viam, mas agora eles estavam vendo. Abram-se, Ele está entrando entre nós. Um dia, irmãos, essa mesma alegria, esse mesmo prazer, essa mesma euforia. Imagina a cena, irmãos, nós entrando nos portais eternos, nas mansões celestiais, e junto com todos os santos do Antigo Testamento, lá estará diante de nossos olhos aquele que não era possível ser visto, aquele que olho humano nenhum poderia ver, mas os nossos olhos físicos o verão. Quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Glória a Deus. Foi assim que foi o nascimento do nosso Rei. Mas por que foi assim? Por que foi dessa forma? Deus não poderia ter criado alguém no céu e ter enviado para cá? Por que Ele tem que passar por todo esse processo? Por que o Espírito Santo tem que revestir Maria, descer sobre ela e o poder do Altíssimo envolvendo ela, milagrosamente ela fica... Por que Ele tem que passar por tudo isso? Algumas informações podem não ser dadas aqui essa noite, irmãos, e eu posso falar de no mínimo 3 delas, porque essa era uma maneira de proporcionar um rei unipessoal. A concepção virginal tem a ver com o fato de Maria não ter sido tocada intimamente por nenhum homem, até que o primogênito lhe houvesse saído do ventre. É isso que diz Mateus 1:25. É isso que significa a concepção virginal. Maria ficou grávida, sem que homem nenhum houvesse tocado nela. Se Maria tivesse sido fecundada por um homem, certamente haveria no ventre de Maria uma pessoa humana, e acabaríamos tendo que crer na possessão de uma outra pessoa. Se José entra em relação sexual com Maria, e assim naturalmente é concebido um ser, logo após então o ser divino vem e se apossa de um corpo, nós teríamos que crer numa possessão de uma pessoa sobre outra pessoa. Mas o nosso Senhor Jesus não é 2 pessoas. O nosso Senhor Jesus não é esquizofrênico. Ele não tem 2 personalidades. O nosso Senhor Jesus é apenas uma pessoa. Embora Ele tenha 2 naturezas, mas Ele é apenas uma pessoa. Como explicar isso, pastor? Sei lá, irmãos. Não sei, só sei que é assim. Mas o nosso Senhor Jesus não é 2 pessoas, mas nele há verdadeiramente a natureza humana, e nele há verdadeiramente a natureza divina, e nenhuma das 2 separam-se ou faz com que ele se torne uma pessoa ou 2 pessoas. Ele é uma pessoa só. A realidade do Espírito Santo revestir Maria foi necessária para isso, para que o nosso Senhor Jesus tivesse as suas 2 naturezas unidas. É por isso, irmãos, que Pedro vai dizer que quando eles mataram Jesus, eles mataram o Rei da glória. Quem morreu na cruz? Quem morreu na cruz, irmãos? Não. O Deus homem. A gente que tem essa mania de dizer assim: como homem, isso aqui. Como Deus, isso aqui. Como homem, isso aqui. Como se Jesus fosse esquizofrênico. Uma hora ele é uma coisa, outra hora ele é outra coisa. Uma hora ele age de um jeito, outra hora ele age de outro jeito. Não, em todos
todos os momentos, Jesus era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Por isso que quando ele morre, quem morre? Não. Fale a palavra certinha. Quem morre? Deus, homem. Mas Deus morre? Não. Mas como explica isso? Pela fé nós cremos. Não é algo irracional, mas escapa à nossa mente. Talvez, aliás, nunca nós entenderemos esse mistério. Mas é isso que a Bíblia é, irmãos. E é isso que essa doutrina pretende fazer conosco, nos humilhar. Fique no seu lugarzinho. Fique no seu lugarzinho, seu lugar de criatura. Eu sou Deus e eu faço como eu quero, diz o nosso Deus. Ele está sentado no trono e ele age com os seres humanos como ele quer. Então, na minha mente, a minha ideia foi dessa maneira, para que o Espírito Santo pudesse, num dado momento, proporcionar a este ser a união dessas duas naturezas. Eu convido, talvez se isso estiver sendo muito difícil para você, compre uma teologia sistemática e lá você vai ter uma ideia melhor a respeito disso. Ou então você compre um calhamaço assim, do Heber Carlos Campos, que lá você vai ter as duas naturezas do Redentor, aí você vai, dessa grossurazinha assim, aí você vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Você vai entender todos os detalhes? Não, mas você vai compreender um pouquinho. O fato que foi dessa forma, foi assim, para que pudesse estar unido essas duas naturezas em uma mesma pessoa. Nós não cremos em duas pessoas, nós cremos numa pessoa só. Jesus não é duas pessoas, Jesus é um ser humano completo, e como ser humano completo, Jesus tem uma parte imaterial e uma parte material. Ele é um ser humano, mas também Jesus tem uma natureza divina, mas ele não é duas pessoas. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem duas naturezas, mas é uma pessoa só. Foi assim para que pudesse proporcionar um rei divino, ou um Deus divino e humano. Deus, como poderoso que fez assim. A natureza humana de Jesus realmente veio de Maria. Todavia, se não houvesse a ação do Espírito Santo sobre ela, não poderia haver um rei ao mesmo tempo divino e humano. Foi assim, porque o nosso rei teria que ser alguém que em si tivesse uma natureza divina e uma natureza humana. Porque se ele fosse apenas homem, por mais que ele fosse justo e sem nenhum pecado, ele poderia representar apenas um homem. Mas como Deus, ele pode representar todos os homens. Como homem, ele pode morrer apenas por uma pessoa, mas como Deus, ele pode morrer por toda a humanidade. Foi assim, queridos irmãos, para proporcionar um rei santo. Se Cristo fosse gerado de um homem, certamente seria não somente uma pessoa, mas seria uma pessoa humana pecadora, pois assim ele herdaria a corrupção de Adão. Como é? Nós já nascemos em pecado, irmão, sim ou não? Se Jesus Cristo, se o Espírito Santo não tivesse, embora haja polêmica com relação a isso, mas eu quero trabalhar nesse ponto, se o Espírito Santo não tivesse revestido o ventre de Maria, empatando que as impurezas da natureza pecaminosa de Maria passasse para Cristo Jesus, nós não teríamos um rei que fosse santo,
mas nós teríamos alguém como nós, pecador como nós. Quando nós nascemos, nós não nos tornamos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos desde quando nascemos. Mas por causa do revestimento do Espírito Santo sobre Maria, isso impossibilitou que nós tivéssemos um Redentor pecaminoso. Logo Jesus, deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus Cristo é verdadeiramente homem. Se há algo que é homem, é Jesus. A diferença de Jesus e de você é apenas uma: você é homem, você é ser humano. Entretanto, você é um ser humano que tem uma natureza pecaminosa. Mas o Senhor Jesus é humano como você. A diferença dele com relação a você é que ele não tem uma natureza pecaminosa. Por isso que em nada ele pecou. Vejam isso, irmãos. Se Cristo tivesse sido filho de José e Maria por geração ordinária, ele teria sido uma pessoa humana e, como tal, participante da culpa de Adão. E por isso um pecador incapaz de salvar a si mesmo, daí também incapaz de livrar os outros de seus pecados. Quero terminar o sermão desta noite dizendo aos irmãos que crer na doutrina do nascimento virginal de Jesus é absolutamente importante para a fé cristã, pelos seguintes aspectos. Essa doutrina nos lembra que a nossa salvação só foi possível por causa de um ato sobrenatural. Nós não conseguimos nos salvar. Precisa de uma intervenção divina, de algo sobrenatural, para que alcançássemos a salvação. Essa doutrina é um lembrete que a salvação é pura obra da graça. Não é mérito nosso, é Deus que vem a nós, é Deus conosco, é Deus que arma a tenda a nós, não é nós que vamos a Ele. Essa doutrina mostra a singularidade do nosso Senhor Jesus, Ele é diferente de tudo aquilo que a gente conhece. E essa doutrina nos mostra mais uma vez o poder e a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. Século III, essa doutrina foi tremendamente combatida, tremendamente afetada por algumas heresias. Mas, em 451, se reuniu as igrejas e o concílio para então eles proporcionar aos crentes uma síntese das duas naturezas do nosso Redentor. E foi assim que eles definiram isso. Escute aí, irmãos. Fiéis aos santos pais, credo de Calcedônia, irmãos, 451 anos depois de Cristo. Fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, não dois filhos, um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, não falta nada nele para ele ser Deus, perfeito, nele mora corporalmente toda a plenitude da divindade, e perfeitamente e perfeito quanto à humanidade. Não há nada que lhe falte com relação à humanidade. Ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo consubstancial com o Pai, tem na mesma essência do Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, tem na mesma essência a nós, segundo a humanidade, em tudo semelhante a nós, exceto pela natureza pecaminosa, gerado segundo a divindade pelo Pai antes de todos os séculos, e nesses últimos dias, segundo a humanidade, por nós e para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria. Um só e mesmo Cristo, Filho Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis, indivisíveis, inseparáveis. A distinção de naturezas, de modo algum, é anulada pela união, ou seja, quando essas duas naturezas se unem, elas não devem ser separadas, elas estão unidas para sempre. Por isso que quando a gente vê Jesus corporalmente lá no céu, nós estaremos vendo
Deus. Por isso que quando Jesus olha para Filipe e diz assim: você não me conhece, quem vê a mim, vê o Pai. Antes é preservada a propriedade de cada natureza, concorrendo para formar uma só pessoa em uma só subsistência, não separado nem dividido em duas pessoas, mas um só e o mesmo Filho, o unigênito, Verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, conforme os profetas desde o princípio acerca dele testemunharam, e o mesmo Senhor Jesus nos ensinou, e o credo dos santos pais nos transmitiu. Nosso Senhor, nosso Redentor, nosso Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Creia nisso, pois nisso depende a sua salvação. Se você não crê nisso, talvez um dia você vai crer, porque seus joelhos vão ter que se dobrar e sua língua vai ter que confessar que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, nós te louvamos por tão grande mistério que é apresentado a nós. Nós não temos todas as particularidades, todos os detalhes de como isso aconteceu e nem queremos, Senhor. Pois o que está revelado a nós é bom para nós, mas o que não está a nós pertence o silêncio. Nós queremos nos admirar com esse mistério, queremos ficar mais e mais maravilhados com isso, pois foi através desta obra do Espírito Santo no ventre de Maria que o Rei dos Reis se tornou homem. Ele é homem segundo a linhagem de Abraão e de Davi, mas Ele é Deus eterno, onde todas as coisas existem por Ele e para Ele. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. A Ele a glória, a honra e o louvor pelos séculos dos séculos. Como igreja, nós aqui esta noite dizemos que cremos nesta verdade e estamos preparados para dar a vida por esta verdade, morrer por ela, Senhor, pois esta é a verdade que nos transforma, pois esta é a verdade que nos leva ao céu. Nosso Redentor é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Muito obrigado, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.